Olá, tudo bem com você? Com certeza eu sei que está tudo bem, porque nós estamos sempre de bem com a vida. E porque você sabe que comigo também sempre está tudo azul, tudo blue. Estamos juntos mais uma vez aqui. Eu sou André Pacheco e você me conhece, trabalhando como sempre com a responsabilidade no departamento de jornalismo do Grupo Metropolitana de Comunicação, com a supervisão e chefia de reportagens do Enzo de Oliveira e direção-geral do Danilo Teles. Nós vamos a mais uma edição do quadro Tributo Conte a Minha História. Hoje nós vamos fazer até, por que não dizer, uma homenagem que pode ser considerado um sinônimo de tributo a um apresentador que momentaneamente está afastado da televisão. Deu oportunidade agora recentemente para o filho dele. Nem sempre, como diz o velho ditado, todo filho todo filho de peixe, peixinho é. De repente, o filho pode não ter a veia do pai, mas ele está dando uma chance para o filho, até porque anda passando por momentos difíceis, tentando recuperar a sua saúde. Depois de uma cirurgia bariátrica, para eliminar 250 quilos que ele carregava como um fardo no seu corpo, que ele era obeso mórbido, e também após o transplante do coração, recentemente em São Paulo, e agora um problema renal, ele, Fausto Silva, o Faustão, será o nosso assunto de hoje. Fausto Correia Silva nasceu no dia 2 de maio de 1950, na cidade de Porto Ferreira, no interior paulista. Faustão, para quem não sabe, foi nascido e criado numa família de católicos, apostólicos, romanos, conservadores e que não perdiam uma missa todos os domingos. Cultura muito ainda usada, explorada nas cidades do interior do estado. E não só do estado de São Paulo, como também em todos os demais estados do Brasil. Muitos católicos gostam de irem às missas aos domingos pela manhã. E por conta disso, Fausto Silva já era um garoto prodígio. Entre as fases da infância e da adolescência, Fausto pegava caixinhas de isopor e as transformava em pequenos microfones, ou até como se fossem caixas de retorno de som de estúdio de rádio, e ia para os campos de futebol amador, futebol da Alta Mogiana, que tinha muito esse tipo de campeonato no interior paulista, o futebol amador, futebol varziano, para fazer reportagens e simular entrevistas com jogadores. Ali já estava nascendo um grande radialista. Ele tinha um talento daqueles de causar inveja a qualquer um. Chegando na fase da adolescência, entre 15 e 16 anos de idade, Fausto bateu na porta de uma emissora de rádio modesta, simples, humilde, pequena, da cidade de Araras, para onde a família dele acabou se mudando com o tempo, e ali ele deu seus primeiros passos no rádio, como repórter. Dali, para dar um salto até uma outra emissora maior, que tinha um longo alcance, pegando toda aquela região do Complexo Via Anhanguera, porque chamam assim até hoje, Fausto então foi para uma rádio maior, com mais estrutura, contratado para ser repórter esportivo de uma equipe de esportes que acompanhava os jogos, principalmente do Guarani e da Ponte Preta, dois representantes da cidade de Campinas, como todo mundo sabe, e que estão sempre, na maioria das vezes, no grupo de elite do Campeonato Paulista e do Brasileirão. Então, Fausto, com a equipe de esportes, viajava sempre acompanhando os jogos da Ponte Preta e do Guarani de Campinas, devido à proximidade entre as cidades de Araras e Campinas. Outras cidades ali da região, como Leme e Pirassununga, nunca tiveram representantes em grupos de elite do futebol paulista e do futebol brasileiro. E a equipe de esportes para a qual Fausto trabalhava em Araras, então acompanhava a Ponte Preta e o Guarani.
Sendo um repórter muito talentoso, com seus bordões, criando situações até engraçadas, como repórter de campo, entrevistando jogadores, fazendo trabalhos de bastidores e de vestiários, Fausto Silva acabou chamando mais a atenção do que o próprio narrador de futebol da equipe de esportes, a ponto de torcedores que compravam seus receptores de rádios nas lojas para acompanharem as jornadas esportivas, principalmente aos domingos, comentaram em certa ocasião maciçamente que a equipe de esportes, se ficasse daquela rádio de Araras, se ficasse sem o Fausto, poderia fechar as portas, porque Fausto Silva já era a alma da comunicação daquela emissora. Todos ouviam as jornadas esportivas e também aguardavam com ansiedade as resenhas nas segundas-feiras, nos dias seguintes, das vitórias de Ponte e Guarani, a ponto daquela emissora de Araras ter sido uma forte concorrente e ter roubado, digamos assim, uma boa fatia de audiência das grandes emissoras da cidade de Campinas. E por conta disso, é claro, Fausto já estava incomodando a mídia campineira. E Campinas acenava para o Faustão. Era uma cidade maior, entre as maiores do interior paulista, e tendo 2 representantes, como ele já acompanhava pela Rádio de Araras, a Ponte Preta e o Guarani. E sempre foram grandes celeiros de craques e revelaram grandes jogadores que depois foram para grandes clubes do futebol brasileiro e Europa e que desfrutaram Copas do Mundo e que conquistaram muitos títulos, enfim, muita gente sabe disso. Mas para quem não sabe ou para quem não se lembra, a gente aproveita e dá um toque aqui só para refrescar a memória de muita gente. Estava embalado o Fausto na Rádio de Araras quando, de repente, um até então desconhecido nacionalmente, chamado Luciano do Vale, que era narrador de uma grande emissora de Campinas, fez um telefonema para Fausto e perguntou o quanto ele ganhava em Araras. Quando Fausto lhe disse o salário, que era modesto, Luciano ofereceu 3 ou 4 vezes mais para que Fausto se mudasse para Campinas e se juntasse à sua equipe de esportes, já com a promessa de ter uma vida curta por ali, porque dali em diante Luciano estaria indo para São Paulo para voar baixo e tendo se tornado, como se tornou, um dos maiores narradores de futebol da televisão brasileira. O rádio ficou pequeno para Luciano com o passar do tempo. Luciano do Vale já morreu, mas deixou um legado invejável e em breve nós vamos contar a história dele aqui, em futuras edições desse quadro Tributo Conte a Minha História. Hoje o assunto é o Faustão. Faustão, então, chegou na direção da Rádio de Araras e disse: "Tô indo embora para Campinas." Pronto. Foi o suficiente para, como se fosse um tapa num formigueiro, para balançar as estruturas da Rádio de Araras. O gerente da rádio conseguiu convencer Fausto a ficar pelo menos mais uma semana, já que ele estava irredutível para ir para Campinas com Luciano Vale. Pediu para que Fausto ficasse mais uma semana em Araras por conta de um amistoso que o Corinthians iria fazer naquela região, no interior do estado. E o Corinthians, como é um time grande e tem uma grande torcida, para qualquer lugar que vai, sempre tem muitos torcedores. E era certeza absoluta de uma renda a ser calculada no estádio onde haveria o jogo contra a antiga equipe da Usina São João, que depois se tornou, com o tempo, o União São João de Araras, mas que estava, na ocasião, entre a 3ª e a 4ª divisão paulista. Mas numa jogada política, levaram o Corinthians até Araras para um amistoso contra o antigo União Agrícola, que com o tempo passou a ser União São João. Corinthians venceu por 3-0, um jogo amistoso, sem nenhum tipo de compromisso. Fausto aceitou ficar mais uma semana para ajudar a equipe daquela emissora de Araras a fazer a cobertura do jogo. Ajudou a equipe a fazer a cobertura do jogo. E nesse jogo em que o Corinthians esteve fazendo amistoso lá,
Além da possibilidade de estar com Luciano do Vale em Campinas, a vida começou a sorrir para Fausto, porque por conta daquele jogo do Corinthians, as grandes emissoras de São Paulo, como as rádios Globo, Bandeirantes, Record, entre outras, iam com seus principais narradores e com todas as suas todas as suas feras e todas as suas equipes para a cobertura do jogo de um time grande que saía da capital, muito embora fosse um amistoso sem nenhuma importância, mas que atraía público e poderia dar um faturamento de patrocinadores para aqueles que vendiam as jornadas esportivas. E quem se interessou por Fausto Silva? Nada mais, nada menos do que Osmar Santos, o pai da matéria. Outro que nós vamos contar a história dele aqui em breve também no nosso quadro Tributo Conte a Minha História. Mas como eu estou falando, o assunto é Fausto Silva. A sorte estava do lado dele. Como diria o bom caipira do interior, estava começando a chover na horta de Fausto Silva. Além da possibilidade com Luciano para Campinas, ainda Osmar Santos prestou atenção na performance de Faustão, pela cobertura que ele fez daquele jogo, quando ele chamou a atenção, e ele era até aplaudido por torcedores que iam naqueles modestos e pequenos estádios do interior. Osmar Santos, então, tinha uma equipe de esportes que era da Jovem Pan, antes de ir para a Rádio Globo, onde teve o auge da sua equipe. Osmar, então, chamou Odinei Edson, um de seus irmãos, que era diretor de núcleo da equipe de esportes, e disse: Odinei, veja quem é aquele gordo, anota o nome dele e depois traga-o para bater um papo comigo aqui na cabine quando acabar o jogo. Odinei, então, se aproximou de Faustão. Fausto era conhecido em Araras e um pouco em Campinas. Era um profissional desconhecido a nível estadual e nacional. Odinei se aproximou de Fausto e disse: você gostaria de conversar com Osmar Santos na cabine da Rádio Jovem Pan quando terminar a partida? Fausto sentiu um gelo na barriga. Pensou, das duas, uma. Ou eu vou escutar o diabo, porque esses caras são grandes feras e eu ainda estou gatinhando, ou serei elogiado e posso subir feito um foguete Apolo 11. A segunda alternativa foi a que prevaleceu. Acabou o jogo, Fausto concluiu seus trabalhos pela emissora de Araras, seria o último, que ele estaria indo para Campinas. E como de fato ainda foi, já vou explicar agora. Subiu para a cabine, onde ficava Osmar Santos, e Osmar perguntou a ele se ele gostaria de se aventurar na cidade de São Paulo para ver se daria certo ou não um estágio na Rádio Jovem Pan. Fausto disse que tinha recebido uma proposta do Luciano do Vale, que também ainda era um desconhecido, para ficar em Campinas. Mas Osmar Santos, muito ligado em tudo, porque Osmar também tinha vindo do interior para São Paulo, da pacata Oswaldo Cruz, cidade pertencente à região de Marília, quando ele levou os dois irmãos dele também, Oscar Ulisses e Odinei Edson, Osmar já tinha ouvido falar de Luciano do Vale e sabia que Luciano do Vale tinha bala na agulha, não para ser apenas um locutor de rádio, mas sim um brilhante narrador de futebol e outras modalidades esportivas, desde que fosse possível, na televisão. Osmar, então, deixou o convite em aberto para Fausto e deixou-lhe à vontade para decidir. Dias depois daquele episódio, Osmar ligou para Fausto e disse: vou deixar passar um tempo você com o Luciano em Campinas, porque eu já tenho uma informação de que o Luciano está para vir para São Paulo. Mas Luciano já tinha avisado o Fausto daquilo. E o plano de Luciano era levar o Faustão junto com ele, porque Luciano do Vale ia para a Rádio e TV Bandeirantes de São Paulo, mas seria narrador da televisão, porque quem tomava conta da equipe de esportes da Rádio Bandeirantes AM de São Paulo era o também saudoso Fiore Giliotti, ao lado de João Zanfulin, também saudoso, e Roberto Silva Olho Vivo, também saudoso. Todos já se foram para a pátria espiritual e deixaram lindas histórias. Fausto, então, ficou tranquilo
ingressou em Campinas na mesma semana seguinte daquele jogo, depois de ter conversado com Osmar, não comentou nada com Luciano do Vale para não melindrar, para não queimar o filme, não torrar a fita, como se diz na gíria, e ficou com Luciano do Vale por cerca de 6 meses em Campinas, numa grande emissora, e aí mais próximo de Guarani e Ponte Preta, da Macaca e do Bugre, e acompanhando os jogos das duas equipes. Até que em determinado momento, uma ligação de São Paulo explodiu na redação do jornal, daquela rádio, da redação jornalística daquela rádio de Campinas. Era Osmar Santos querendo dar um ultimato a Fausto. Fausto atendeu e lhe disse: escolha, ou fica com o Luciano e se manda para São Paulo para televisão, ou vem comigo para Jovem Pan, porque eu vou te oferecer 4 vezes mais do que o Luciano está oferecendo. E como Fausto tinha dito ao Osmar o quanto ele ia ganhar com o Luciano, Osmar, que estava voando baixo com a equipe, disse: vamos para a Globo, não vamos ficar na Jovem Pan. Você vem ficar comigo um tempinho aqui, já com alto salário, dali a gente se manda para a Rua das Palmeiras 315, na Santa Cecília, antigo endereço da Rádio Globo de São Paulo AM, que hoje não existe mais. O prefixo AM está sendo praticamente extinto, com a migração para a frequência modulada, que são as emissoras de FM. Fausto, então, tomou uma decisão. Chamou Luciano do Vale e contou a história de Osmar Santos e disse que pretendia ir para a Rádio Globo, que não pensava em televisão naquele momento. Luciano entendeu, não quis cobrir a oferta. Fausto retornou a ligação para Osmar, dizendo: quando que eu posso ir para São Paulo? Osmar disse: ontem, nem hoje nem amanhã, ontem, venha para cá. No dia seguinte, Fausto estava em São Paulo, acertou tudo com a Rádio de Campinas e ali começou uma vida nova, num curto espaço de tempo também na Jovem Pan. Porque a Globo estava fazendo a transição. Diretores da Globo conversando com o velho Tuta, que era o manda-chuva da Jovem Pan, acertavam detalhes da transferência da equipe de esportes de Osmar Santos e toda a sua turma para a Rádio Globo. Já era o ano, então, de 1977. Um ano que acabou coroando os grandes narradores, até porque eles tiveram a oportunidade, não só Osmar, como todas as demais equipes de outras emissoras, a cobrirem o jogo que foi considerado o jogo do século em 77, que foi a final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Ponte Preta, quando o Corinthians conseguiu conquistar o título do Campeonato Paulista após 22 anos numa fila, sem conquistar o título estadual, e aquilo coroou muitos narradores que entraram para a história por terem narrado aquele inesquecível gol que ficou eterno, marcado pelo meia-direita Basílio, aos 36 do segundo tempo, dando a vitória ao Corinthians por 1-0 contra a Ponte, com um estádio com mais de 140 mil pessoas, no estádio do antigo Morumbi, que hoje é Morumbis, mas que na época abrigava 150 mil pessoas. A partir da década de 90, por medida de segurança, o Morumbi reduziu a sua capacidade, hoje Morumbis, para 75 mil pessoas. Assim mesmo, é gente à beça. O Morumbi foi considerado, por um bom tempo, o maior estádio particular do mundo. Todos se consagraram, os da mídia na ocasião. E Fausto era o repórter de Osmar naquela noite, ao lado de Roberto Carmona e também ainda outros grandes que desfilaram pelos microfones da Globo, principalmente também ainda Romeu César, que Osmar descobriu lá em Franca, na terra do calçado. E Osmar começou a reinar, com seus bordões, as suas frases, fazendo o público rir, nos desfechos das jogadas, que ele ajudava o Osmar nas narrações, e o Osmar também muito talentoso, quando chamava o círculo central de carocinho do abacate. E quando o jogador batia forte na bola, ripa na chulipa, pimba na gorduchinha. E quando uma falta do lado esquerdo ou do lado direito, que exigisse o jogo aéreo para ser alçada na área, ele dizia: vai chover na boca da botija, vai chover na cozinha do Coringão. Aquela coisa toda, tudo isso conquistou o público,
somados os talentos de Osmar e de Fausto Silva, não desmerecendo os demais, que eram um pouco mais, jornalisticamente falando, profissionais um pouco mais sérios e que não gostavam tanto de brincadeiras, mas respeitavam Fausto e Osmar porque sabiam que aquilo era bom, dava ibope, dava audiência, vendia mais patrocínios e entrava mais dinheiro nos bolsos deles também. Mas Fausto começou a enxergar um pouco além da linha do horizonte. Muitas pessoas disseram para ele na ocasião: você tem que ir para a televisão. Até algumas pessoas daqui do interior que disseram para ele: você pode se arrepender de não ter ido com o Luciano do Vale, que agora já está voando baixo na Rede Bandeirantes, narrando os jogos do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, dos demais torneios sul-americanos importantes de grande envergadura, e você, agora na Globo, está bem, mas poderia estar melhor. Mas Faustão disse: não vou me arrepender porque o meu projeto é outro. Não quero ficar o resto da vida apenas como um repórter esportivo. Isso aqui também já está ficando coisa do passado para mim. Poderia ficar até o final da vida se eu quisesse, mas eu tenho outros planos. E Fausto, sem que ninguém soubesse, apoiado por Goulart de Andrade, que era um repórter famoso da Rede Bandeirantes de televisão, que tinha um programa chamado Comando da Madrugada, aquele que eu vou fazer um gesto aqui, você vai se lembrar. Ele olhava para a câmera e sempre falava assim, ó: vem comigo. E se vem comigo, ninguém nunca mais se esqueceu de Goulart de Andrade, que também já se foi desse mundo. Mas Goulart, sabendo do talento do Fausto, os dois se reuniram num jantar. Fausto colocou na mesa de jantar: esse é meu plano de trabalho. Quero fazer um programa que eu já tenho até o nome: Perdidos na Noite. E como será o Perdidos na Noite? Vai ser assim, 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 assado. Goulart, então, achou a ideia sensacional. Os dois, então, bateram o martelo, mas é claro, Goulart não decidia tudo. Ele era um funcionário importante na Rede Bandeirantes, mas dependia de Johnny Saad, um dos donos, dos poderosos da Rede Bandeirantes de rádio e televisão. E conversando com Johnny Saad, ele achou a ideia boa e disse: vamos testar. Mas aí Johnny disse a Fausto: não deixe a Rádio Globo, concilie, porque se não der certo aqui, você tem para quem voltar. E Fausto já tinha conversado com Osmar sabia do projeto, Osmar também queria ir para a televisão na ocasião. Mas Osmar achava que era um pouco cedo para ele ainda, porque ele era muito melhor no rádio do que na TV. E Faustão, então, conversando com Johnny Saad, fechou um período de adaptação e entrou no ar com o programa Perdidos na Noite, que, por sinal, era um programa que era feito ao vivo, não era gravado. Porque Fausto já tinha com ele aquele lema, como ele disse diversas vezes depois na televisão, tempos depois, dizia: ora, meu, ô louco, quem é bom faz ao vivo. Ele dizia isso. E ele não dizia isso para provocar ninguém. Ele dizia em alusão a quem tem talento e consegue se virar fazendo ao vivo, dispensando aqueles tempos que se perde com gravações. Porque muitas vezes erra, volta. Fausto dizia: quem tem a autossugestão psicológica de saber que está ao vivo, o medo de errar já existe, mas a pessoa capricha e, acreditem, erra menos quem faz ao vivo do que quem grava. Porque quem grava se acomoda, sabe que se errar 300 vezes, pode fazer 301. Até o diretor, o sonoplasta e o contra-regra ficarem de chaco cheio, ô meu, dizia o Faustão. Ele começou com o programa Perdidos na Noite em 1987. E o programa antecedia o Comando da Madrugada, que era ancorado por Goulart de Andrade. Então o Fausto já começava numa hora que já era considerada como tardia para a molecada. Lembram da censura da época? Não é que era censura, modo de dizer. Mas, naquele tempo, um programa que fosse até 11, meia-noite, 1 hora da manhã, com aquele estilo, com aquele perfil, não era comum. Mas foi tudo muito bem bolado. Johnny Saad colocou o Fausto para ir até depois da meia-noite, chegando até 1 hora da manhã, às vezes até 1h30, às vezes até as 2. E depois entrava o Goulart com o Comando da Madrugada no Vem Comigo. Goulart pegava
a emissora com 150 picos de audiência, que Fausto deixava para ele. E Goulart também era muito bom, fazia reportagens muito interessantes. Se enfiava em tudo quanto é buraco, cobria tudo, polícia, economia, política, o diabo a quatro, se é que se pode dizer assim. E a audiência ficou fantástica na Rede Bandeirantes de televisão, entre os anos de 87, 1988, e Goulart também voando baixo, e Faustão bombando, numa época sem essa tecnologia que nós temos hoje, nem se falava na existência de aparelhos celulares, e Fausto fazia o programa para uma plateia também, lotava, para todo mundo ver ao vivo e dar boas risadas, porque era um programa criativo, educativo, informativo e cheio de anedotas, e cheio de piadas, e cheio de brincadeiras saudáveis, sadias, e a audiência lá em cima. Johnny Saad achou que aquilo poderia durar até uma década, pelo menos. Mas não durou. Como Goulart já tinha sido da Globo muitos anos antes e não pretendia voltar para o Rio de Janeiro, pretendendo encerrar a sua carreira ali mesmo por São Paulo, porque a Globo tinha feito um convite para ele retornar, a ideia da Globo seria levar os dois de uma vez, o arco e a flecha. O arco era o Fausto e a flecha era o Goulart, ou vice-versa, daria na mesma. Diante da negativa de Goulart, a Globo, então, através do senhor José Bonifácio Oliveira Sobrinho, o Boni, fez um convite para Faustão. E sempre aquela pergunta, quanto que você ganha aí? Não vai mentir. E ele contou a verdade, ganho tanto. O Boni disse, arruma suas malas, pega a primeira ponte aérea e vem para o Rio de Janeiro, que eu vou te pagar 5 vezes mais do que você ganha, e 50% do que você vender fica para você, 50% para mim. Aproveita que eu estou bonzinho, porque quando eu trato com outros profissionais, eu dou apenas 10, 15 ou 20% com muita choradeira. Fausto, então, foi até Johnny Saad e disse, tá aqui, Globo me ofereceu isso. Johnny Saad disse, não tenho condições de cobrir. Até que tenho, mas eu não vou defasar os meus cofres e fazer um rombo nas minhas contas para segurar você. A gente já imaginava que a Globo viria atrás de você. Isso já em 1989. E naquele ano, no início daquele ano, Fausto Silva passou a ser Faustão. Estreou na Rede Globo de televisão em 1989, onde ficou até o ano de 2022. Muitas coisas aconteceram na vida do Fausto, boas e outras nem tão boas assim. Fausto já estava chegando a 260 quilos e o seu primeiro casamento balançando. E como de fato a convivência ficou difícil, um casamento estressado, um relacionamento que se tornou tóxico, Fausto se separou da primeira mulher e logo em seguida, já depois de uns bons anos, apresentando o Domingão do Faustão, Fausto então conseguiu entrar na fila para a cirurgia bariátrica, aproveitando a mais nova revolução da medicina. Se corta metade do estômago e a pessoa vai comer bem menos do que antes para perder peso vertiginosamente a curto ou a médio prazo, e nunca a longo prazo. O sucesso da bariátrica foi tanto que Fausto enxugou. Ficou até esquisito, porque como ele era um obeso mórbido, ele tem a cabeça grande, ficou um corpo fino com uma cabeçona. Daí ele pegou o apelido de Faustão Cabeção. Mas ele levou tudo na esportiva, porque ele sempre foi muito gozador, brincalhão, com todas as pessoas, e há quem diga que Fausto sempre teve um grande coração e ajudou muita gente e deu oportunidades para muita gente. Mas Fausto não esperava que dias piores viriam. Depois de mais de 30 anos na Rede Globo, o programa começou a cair na mesmice, na repetitice. Fausto tinha talento de sobra para fazer o programa ao vivo, como fazia os domingos na Globo, mas se a Globo desse a ele a liberdade que a Bandeirantes tinha lhe dado bons anos atrás, antes, quando ele estourou com Perdidos na Noite, Fausto iria longe, ia revolucionar a história da Rede Globo, ia parar com aquela chatice
que estava dando sono, como dá até hoje, na mão do Luciano Huck, com aquela dança dos famosos, que ninguém aguenta mais. O repetitivo, a mesmice, tornou o programa enfadonho, de dar sono, e não por culpa dele. Era porque o Boni não queria soltar Fausto como se solta um touro na arena. Porque ele sabia que se ele soltasse, poderia até trazer uma audiência meteórica para a Globo, mas também lhe traria problemas. Boni tinha medo de processos. Mas Fausto disse ele uma vez, na Band eu nunca tomei nenhum. Era mais fácil tomar lá. Mas a audiência na Globo sempre foi maior, e o medo de processos, e o medo de ações judiciais, e as indiretas que Fausto dava, quando ele tinha a palavra contra o governo, os tapas de luvas de pelicas contra poderosos políticos, faziam a cadeira de Boni tremer na sala dos poderosos da Vênus Platinada. E por isso, Fausto teve que passar todos aqueles anos na Globo com um pouco de mordaça aqui, um pouco de cabresto ali, um pé amarrado no pé da mesa aqui e outro segurando o rabo dele para cá, e mais um com uma tesoura ameaçando, dizendo, vou cortar sua língua. Então ele não teve a liberdade. Teve sim a sua grande independência financeira, porque com mais de 30 anos à frente do Domingão do Faustão, na Globo, Fausto ficou milionário. Além do grande salário que ele ganhava, que pouca gente sabe, mas quando o Fausto deixou a Globo, o último salário dele chegava à casa de 5 milhões de reais. Quase ninguém comentava isso. Além das grandes porcentagens de 50% que ele rachava com o Boni dos patrocínios, que ele nem precisava ir atrás. Os grandes patrocinadores vinham atrás dele para os anúncios, porque todo mundo gostava do Faustão. E muito embora o programa tenha se tornado enfadonho, porque a Globo era teimosa, as pessoas não deixaram de gostar do Faustão. Mas, de repente, já no segundo casamento, já tinha separado da mulher, da primeira mulher, com quem ele teve esse filho. Hoje, esse rapaz que pode brilhar ainda, é uma pedra bruta a ser lapidada ainda, Fausto começou a sentir algumas faltas de ar. Ele não sabia de onde vinha. Tonturas apresentando o programa até o final de 2022. 2021 para 2022. Exatamente assim. Ele, então, procurou um cardiologista. O médico fez uma ablação, fez um exame minucioso e falou na cara do Fausto que ele estava com o coração cansado e crescido. E não podia continuar daquele jeito, porque se continuasse naquela toada, o médico disse, daqui para o paletó de madeira, que é o caixão, é um pulo. Fausto saiu desesperado do consultório, com medo, mas a sinceridade do médico lhe valeu. No dia seguinte a esta consulta, o médico lhe receitou alguns comprimidos. A parte da musculatura do coração não estava bombando sangue suficiente, o coração estava fraco. Por conta da obesidade mórbida que Fausto teve boa parte da sua vida. Há quem diga que quando ele fez a bariátrica, ele teria feito um pouco tardiamente. Deveria ter feito antes. Só que antes não existia a bariátrica. Ia fazer o quê? A era da bariátrica veio depois. E aí ele achou que a salvação da lavoura estaria ali. Porque, é claro, perdendo peso, todos os problemas que Fausto tinha antes, como diabetes acentuado, pressão alta, batimento cardíaco fraco, insuficiência renal, uma série de problemas que a obesidade mórbida acarreta, ficando magro, com o tempo tudo desaparece. Não é milagre, é uma consequência da recuperação do organismo que se regenera e depois tudo se transforma. O médico então disse a Fausto que a única saída dele para continuar vivendo seria um transplante de coração. E ele teria que entrar na fila. Aí começou a polêmica. Um homem de 30 anos de idade sofre um acidente e a família endereça o coração direto para Fausto Silva num curto espaço de tempo, colocando em dúvida o que a mídia veiculou. Que Fausto teria sido chamado pela ordem na fila. Aquela história, por ordem de chegada, não. Isso não aconteceu. Ele foi atendido e claro que passaram ele na frente de muita gente. E é lógico,
A mídia impedida de dizer certas coisas de uma forma muito clara. Mas o dinheiro de Faustão falou mais alto e ele comprou aquele coração daquela família. Os pais do moço que sofreu o acidente, o moço jovem, forte, tinha sido um atleta, não fumava, não bebia e tinha um coração jovem e forte. Os pais disseram que doaram o coração porque eram fãs incondicionais do Faustão. Me engana que eu gosto, porque se falassem isso para mim, eu completaria dizendo sim, fãs incondicionais da conta bancária dele e do cartão de crédito. Porque o pior cego é aquele que não quer enxergar. Claro que Faustão merecia sobreviver, todos torciam pela sobrevivência dele, eu também, que eu sempre admirei o trabalho dele. Mas ele passou na frente de muita gente que estava esperando há muito tempo, e sabe-se lá, a essas alturas, pessoas que das quais ele passou na frente já não morreram por terem ficado para trás. Com um novo coração, Fausto então voltou a viver, voltou a sorrir para a vida. Logo que acordou da cirurgia, se sentindo maravilhosamente bem e com fome, alegrou o seu quarto com todos que estavam ali, enfermeiros e enfermeiras, dizendo que estava ansioso para conhecer a família do moço que tinha morrido e que tinha doado seu coração em vida. Queria agradecer, dar um abraço em todos e ser grato pela oportunidade que lhe havia sido dada. E Fausto, então, chamou a imprensa para entrevistas, dizendo que não via a hora de se levantar daquela cama e sair daquele hospital. E num curto espaço de tempo, Fausto saiu e voltou à carga. Então, já não voltaria mais para a Rede Globo, porque quando ele começou a ficar doente, com o velho coração dele que estava cansado, Fausto já estava um pouco estressado com os bones da vida da Globo. E a Globo fez o que sempre faz. Para não mandar o Fausto Silva embora numa outra circunstância qualquer, porque ninguém mais senta para conversar para mandar ninguém embora, ninguém mais olha, ninguém mais é daquele expediente do olhos nos olhos, como dizia Chico Buarque de Holanda no título daquela música. Tem gente que é demitido por e-mail, por telefone, por fax não posso dizer porque não existe mais. Mas a Globo aproveitou a doença de Fausto, que teve que se ausentar por um tempo, para demiti-lo e já colocar Luciano Huck no lugar dele. Mas Fausto não se abalou. Deixou uma carta aberta ao público agradecendo pelos mais de 30 anos de oportunidades que a Globo lhe deu, que ali ele se consagrou e se realizou. Mal ele colocou a carta aberta ao público, Johnny Saad já ligou para Faustão, perguntando, quer voltar? O bom filho sempre a casa torna. E foi Fausto de novo para São Paulo, lá foi ele, e sentou para conversar com Saad e fechou o programa que acabou dando com os burros na água, se tornando um fiasco como está até agora nas noites da Rede Bandeirantes de televisão. Ele quis aproveitar o ensejo, a oportunidade, como ainda não tinha se recuperado totalmente da cirurgia, não se sentia 100% disposto para ficar em pé no palco e ancorar um programa por horas e horas, como fazia na Rede Globo. E ele não quis fazer na Bandeirantes apenas um dia por semana, como ele fazia somente aos domingos na Globo. Ele queria um programa todas as noites, mas aí concorrendo com grandes novelas da Globo, entre outras atrações de outras emissoras, e colocando o filho dele, para fazer no lugar dele. O rapaz, com pouca experiência, acabou entrando numa fogueira, se meteu numa gelada. Por pouco depois, ele tirou o menino para não queimar o filme do garoto num curto espaço de tempo, entendeu que tinha que trabalhar melhor o talento do filho, e o programa foi um fiasco. E a Bandeirantes acabou tomando na cabeça com um prejuízo incalculável de pouco mais de 500 milhões que foram investidos no programa do Faustão. Mas só isso, antes fosse só isso, um prejuízo de uma emissora de TV, com empresários espertos, como Johnny Saad e outros, logo a Band paga a conta e a vida segue. Fausto, então, com o coração novo batendo dentro dele, sorrindo para a vida, a alegria durou pouco, porque agora, recentemente, Fausto começou a ter crises seguidas de insuficiência renal.
e agora vive atualmente, na atual conjuntura, naquele vai e vem, hospital e casa, casa e hospital. Albert Einstein, quando passa mal, vai, fica, interna, melhora, volta para casa. Quando pensa que agora vai, outra crise renal, volta para o Albert Einstein, fica mais um tempo depois, volta para casa. Nem quando ele transplantou o coração, recebeu um coração transplantado, Fausto fez esse vai e vem. Não chegou a fazer esse vai e vem, mas por conta dos rins, sim. Os médicos, na última bateria de exames, após o coração transplantado, deram um tempo de 6 meses para terem a certeza que não haveria a rejeição no organismo de Fausto. E não houve. Ele tem que agradecer isso a Deus. Não só por querer conhecer a família do rapaz que já tinha doado o coração em vida para quem precisasse, como também pela sobrevivência. O maior risco seria a rejeição. Não houve. Mas vestiu-se um santo e desvestiu-se o outro. Na última bateria de exames ainda, acusou o diabetes um pouco alto ainda, e os médicos disseram que ele ficando magro como está, com o tempo o diabetes vai diminuir. Mas também não disseram para Fausto que o diabetes também dá em magros, também não só em gordos. Não é uma garantia. Triglicéridos um pouco alto ainda, colesterol um pouco alto e Fausto muito pálido, abatido, acabado. Fausto hoje, quando aparece na mídia, nas redes sociais, parece uma pessoa que ficou 10 noites sem dormir, com olheiras e com o rosto, com um semblante de indisposição, precisa tomar vitaminas e tem que se cuidar. E agora, com esse problema nos rins, corre um risco iminente, se não houver um bom trabalho, que acreditamos que o Albert Einstein oferece o que há de melhor, havendo sucesso, que é o que todo mundo espera, Fausto escapa da hemodiálise. E aí ele pode viver uma vida normal. Mas se for a segunda alternativa de uma hemodiálise, então Fausto pode pendurar o microfone e se aposentar. E apostar no talento do filho. Mas todo o Brasil torcendo pela recuperação de Fausto Silva, que é adorado por milhões de pessoas. E quem sabe ele voltando para a Bandeirantes e ele ancorando o programa e levando o filho a tiracolo, já é uma outra história. E quem sabe a Band recupera o prestígio e o prejuízo que tomou e o programa pode ter uma grande audiência. Mas estão convencendo o Fausto a fazer o programa na Band apenas uma vez por semana, ou aos sábados à tarde ou aos domingos à tarde. Haja vista que o Grupo Bandeirantes não está ligando muito para coberturas de futebol, como acontecia. Estão lá com o futebol carioca, não cobrem o Campeonato Paulista e perderam muita audiência para outras emissoras que estão focando mais em cima do que mais interessa. Paulistão, Campeonato Brasileiro começou agora e por aí vai. Mas torcemos pela recuperação de Fausto Silva. A vida de todos é uma roda gigante. Ora se está em cima, ora se está embaixo. Às vezes a vida nos prega peças feito um carrossel, ou como um chapéu mexicano, que nos deixa tontos. São peças aqui de parques de diversões, brinquedos de parques de diversões. Mas assim é a vida. A vida, muitas vezes, é um parque de diversões. E que conforme o brinquedo que nós usamos, nós nos alegramos ou sofremos. Assim é a vida. Fausto agora está na parte de baixo da roda gigante, já passou pela gangorra, que é o vai e vem, e agora está no chapéu mexicano. Mas todos acreditam que com a ajuda de Deus, acima de tudo, porque sem Deus nós não somos nada, Fausto vai voltar. E nós esperamos que isso aconteça. Depois dessa linda trajetória, depois vitoriosa, depois de ter chegado ao cume da montanha, quando aquele garoto, voltando no tempo lá atrás, nascido e criado em Porto Ferreira, até a adolescência, para se mudar para Araras e o resto da história que foi contada, até então, ninguém acreditava em Fausto Silva. Há quem diga que as pessoas de Porto Ferreira, que era uma cidade um pouco menor, onde as pessoas se conheciam, diziam, aquele gordo que mora naquela casa ali da esquina, isso aí não vai dar nada na vida. Isso aí só pensa em ficar imaginando que está fazendo reportagem de jogo de futebol. Isso não vai dar nada na vida, é um zero à esquerda. E Fausto disse na Globo uma vez, se eu tivesse dado ouvidos a quem queria me criticar e me diminuir, eu não teria chegado até onde cheguei. Eu cheguei porque eu nunca quis dar ouvidos àquelas pessoas.
que na realidade eram pessoas invejosas, porque sabiam que não iriam sair daquela vidinha e daquele mundinho. E eu, com a ajuda de Deus, cheguei até onde estou. E na última declaração ele disse, com a ajuda de Deus também, eu vou recuperar a minha saúde. E com a ajuda de Deus, eu também torço para que Faustão volte. E com a ajuda de Deus, mais uma edição do quadro Tributo, Conte a Minha História. A gente encerra aqui, também com a ajuda de Deus, com a supervisão e a chefia de reportagens do Enzo de Oliveira. Eu sou André Pacheco, você me conhece, daqui do Grupo Metropolitana de Comunicação, Rádio e TV Metropolitana de Piracicaba, direção-geral Danilo Teles. Voltaremos em breve com mais uma edição do Tributo Conte a Minha História, sempre com grandes celebridades do seu interesse. Um forte abraço e até breve. Até lá!